Pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando o nosso programa Iluminando o Seu Dia pela Web Rádio ABC. Hoje nós vamos conversar sobre relações humanas. E quem vai conversar conosco, a entrevistada, é Vanessa A. Silva. Primeiramente, eu quero agradecer a Vanessa por ter aceitado o nosso convite e participar dessa entrevista de hoje. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço essa grandiosa oportunidade, porque hoje percebemos que os seres humanos estão muito carentes dessas informações, aonde pode, inclusive, salvar vidas, aonde às vezes as pessoas ficam perdidas até o seu último instante de vida. Então, a partir desse conhecimento, a pessoa pode hoje trazer uma esperança, uma vida melhor. Maravilha. Agora eu quero saber, a minha primeira pergunta é: quem é a Vanessa A. Silva? A sua formação, pode ficar à vontade para falar. Bem, na verdade, eu comecei como muitas pessoas, trabalhando em mercado. Um dos meus sonhos era trabalhar na área de recursos humanos. Cheguei a trabalhar nessa área, que para mim era realmente um sonho, porque eu queria ser basicamente uma executiva, trabalhar, ganhar bem, poder viajar, poder ter meus bens materiais. E quando eu fui ver, não era bem aquilo que me saciava. Eu via que realmente, quando eu via as pessoas se desenvolverem, o estado assim de busca, de entender, de querer ver as pessoas ao progresso, isso me trazia uma satisfação muito grande. E ali eu via muitas, como o pessoal fala, né? Muitos mandando, pouco o pessoal fala, muitos chefes, né? Para pouca tribo, né? Pouco índio. Então aí eu via que assim, tem alguma coisa errada ainda, não é a minha área. Aí um dia eu fui tendo oportunidades de ter conhecimento nessa área terapêutica e aos poucos, inevitavelmente, eu vim migrando para essa área, porque é aquilo que estava no meu chamado interno. Então sempre eu estava vendo que eu estava solucionando problemas, ajudando pessoas. E eu estudei assim, olha, se eu for falar aqui, tem muitas coisas. Eu fui para apometria, cromoterapia, auriculopuntura, aí toda a parte que envolve aqui, né, constelação familiar, hipnose. Então, todos esses assuntos que envolvem a parte da mente, eu fui me integrando e estudando e aprofundando nesses assuntos. Então, o conhecimento aí é bem amplo, hein? Nós vamos aprender bastante hoje. A primeira coisa que eu vou perguntar para você é o que é essa psicoterapia sistêmica? A psicoterapia sistêmica, diferente da psicologia, ela é um pouco mais abrangente, porque ela trabalha mais voltado de uma forma holística. Então, permite você trabalhar as dores da alma da pessoa, aonde a gente pode, cada um, ir voltado para uma determinada área, para um determinado setor. Então, de repente, a gente pode usar a apometria, pode usar a hipnose, pode usar a constelação, pode utilizar práticas energéticas, ervas, o conhecimento do tarô. Então, tem várias vertentes que você pode seguir dentro da psicoterapia. Já quando eu venho à parte da abordagem sistêmica, realmente a gente vem de um conceito de organizar um sistema. Como eu estou voltada a essa área de relações humanas, que abrange a parte de relações afetivas, relacionamento familiar, interpessoal e relacionamento em geral como um todo. Então eu venho dentro dessa abordagem de organizar esse sistema, que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre pertencimento, hierarquia e ordem. Esse sistema que você falou, ele é diferente para cada pessoa, cada família, ou é algo geral assim que você utiliza naquela pessoa, naquela família? Você cria um sistema para aquela situação? Na verdade, toda família é um sistema. É como se fosse um conjunto realmente de pessoas. É como se fosse
Aqui, a fábrica tem uma forma sistêmica de trabalhar. Como se dissesse assim, um motor tem uma ordem, tem uma engrenagem, ela vai funcionando de uma forma, ou seja, natural, mas precisa cada um da sua peça. Então, aí temos essa parte sistêmica da família, que é o sistema, conforme que aquela família reage a tais situações, como ela funciona, quais são as crenças dela. Então, cada um ali tem a sua função, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E dentro dessa função é que acontece essa organização. Pode estar numa organização ou, de fato, numa desorganização. Uma bagunça. E a hora que está nessa bagunça é onde a gente começa a ver os problemas acontecerem. Que é onde a gente vai falar dessa parte, onde, por exemplo, é a ordem. Que acontece muitas vezes, por exemplo, você vê que filhos, às vezes, querem tomar o lugar dos pais. Assim, você vê nitidamente no comportamento do filho como se eles estivessem comportando como pais, ou até pessoas que estão numa idade assim mais avançada, idosos, se comportando como crianças. Porque eu vejo assim, muita gente fala em conflitos, né, do jovem com os pais. Eu vejo mais como a época, né? Porque cada época ela tem o seu sistema de agir, de música, de roupas, tudo, né? Então, às vezes, isso que nós chamamos de conflito pode até ser um conflito porque um não aceita a geração do outro, vamos dizer assim, o sistema que o outro vivia, o que vive. Sim, o que você está falando aí está bem pertinente dentro desse assunto que a gente vai estar abordando mesmo, porque é assim, nós, para pertencermos, o pertencimento, quando a gente fala de constelação familiar, é como se fosse assim, por exemplo, tem coisa que pertence ao quarto, aqueles itens que é do quarto. Se ele está fora do local, o que acontece? Vai ter esse conflito, vai ter esse problema. Certo. Então, as coisas elas precisam estar dentro do seu determinado lugar. Porque aí é onde começa a ter as brigas, os desentendimentos. E dentro desse conceito que você falou, por exemplo, dos jovens, o correto seria o quê? Os pais entrar num processo de aceitação com esse jovem. Porque entendendo que o quê? Lá atrás foram tempos diferentes. E cada vez que a gente for evoluindo, sempre vai ter mudanças. A evolução é contínua, não para. E aconteceu mesmo com os pais, com os avós, né? Os pais, sim, os pais, exatamente. Então aí começa a entrar em um total conflito e briga. Porque é entender que o quê? Aí o jovem também, quando ele começa a agir de uma forma diferente dos seus pais, aí dentro desse pertencimento que a gente chama de pertencimento cego, amor cego, esse jovem, ele sente que ele é incompreendido, como se ele não pertencesse àquele grupo, porque os pais não compreendem, porque os pais querem fazer encaixar aquele modo antigo de pensar. Só que na evolução atual, o comportamento hoje é outro, se faz a necessidade de ser outro. Aí onde entra essa guerra de conflitos. Por isso que envolve a necessidade das pessoas hoje estarem se abrindo a estudar outros tipos de assuntos que elas não estão acostumadas no cotidiano, senão elas ficam muito limitadas. E essa abordagem sistêmica, quando a gente fala das constelações familiares, parece que fica uma coisa muito assim, é problema familiar. Não, tudo de fato acontece, né? Se a gente parar para ver dentro do contexto familiar, porque vem de crenças antigas. Você acaba, querendo ou não, algumas coisas você acaba repetindo, porque você estava tão infiltrada dentro daquele ambiente, você acaba repetindo um padrão igual, mesmo você não querendo, mesmo de forma inconsciente. A hora que você vai ver, você fala assim, nossa, eu estou fazendo isso igual a minha mãe, estou fazendo isso igual ao meu pai. Foi condicionado. Foi condicionado. Então, é aonde que a gente começa o quê? Repetir padrões. A gente fala muito de padrões. Aí esses padrões não permitem que a gente vá para a vida e faça uma vida melhor, faça uma vida diferente. Não consegue abrir Não consegue abrir.
Então, qual seria essa questão que nem você mencionou do jovem com os pais? É realmente cada um se pôr no seu lugar. É claro que quando você entra dentro desse contexto, é onde precisa do diálogo, aonde essas pessoas possam ter respeito uma para com as outras. Não sei se deu para entender a pergunta, eu baguncei muito aí. Não, deu basicamente para entender. Você quer saber como que como isso de repente funcionaria na prática para ela conseguir ver como que se encaixa isso na vida dela, de repente. Então, geralmente, quando, por exemplo, a gente vai para uma sessão, nós entramos no campo de informação, nós chamamos de campo morfogenético. Este campo morfogenético também é conhecido como registro acástico, é conhecido como inconsciente coletivo. Então, todas as informações, elas já estão presentes. Então, na medida que a pessoa, por exemplo, vem aqui para realizar uma sessão de constelação, a gente entra nesse campo e esse campo ele começa a se comportar de uma forma fenomenológica, vamos dizer assim, e aí conseguimos ver onde exatamente estão esses bloqueios na vida da pessoa. Porque a gente coloca, por exemplo, aqui uns bonequinhos da constelação, onde vai representando mãe, pai, antepassados, os problemas, e é como se tomasse a força energética desses ancestrais, nós vamos sentindo toda essa informação passa pelo constelador e pela pessoa que também está assistindo ali todo o tratamento, ela consegue ter percepções no seu corpo, pensamentos, lembranças, e todas essas lembranças são memórias, ou seja, nós somos seres que dentro de si, carregamos muitas memórias. Então, a partir, por exemplo, de um momento que às vezes eu entrar em um determinado assunto, você vai acabar trazendo dentro de si, inevitavelmente, uma memória. E essa memória, ela vai trazer o quê? Coisas boas ou ruins. Só que às vezes tem pessoas, que nem no caso até, por exemplo, de depressão. Essa pessoa foi atingida, por exemplo, por algum gatilho emocional e ficou presa naquela memória, onde ela se afundou e não consegue sair dali. Mas a partir do momento onde ela consegue receber ajudas terapêuticas e entender que às vezes ela está honrando o ancestral lá de trás, porque nada aparece por um acaso. Se a pessoa está vivenciando aquele problema, é porque ela está trazendo isso por honra ou a mãe, o pai, não necessariamente mãe e pai, tá dando só no exemplo aqui, pode ser um tio, um parente, um irmão. Então vamos dizer assim, nesse momento é como se ela estivesse representando um personagem na história da própria vida, né? Exatamente, que está gravado dentro dela. Praticamente, nós somos uma repetição de memórias. Por isso que quando a gente fala de reprogramação mental, hipnose, a própria constelação que eu gosto de abordar bastante dentro dos tratamentos, é exatamente isso. Nós nascemos como se fosse um DVD, um disquinho virgem, aí nós vamos tendo toda essa questão de estar absorvendo conhecimentos padronizados de mães, pais, igrejas, familiares, amigos. Aí o que acontece? Você vai preenchendo só dessa informação. É que nem às vezes eu brinco com a pessoa. Se você só gravou aqui nesse CDzinho sertanejo, só vai tocar sertanejo. Você fica limitado. Agora, se eu falar assim, não, eu aqui vou virar um pendrive, eu quero tocar todos os tipos de música. Então, às vezes eu posso até querer integrar para você, ter essa visão de entender que existem essas outras possibilidades. Mas você está limitado, não vai encaixar para você. Eu encaixo no seu mundo, mas você não se encaixa no meu. Por quê? São as crenças limitantes. É isso que aprisiona a humanidade. Porque você pode mudar a sua forma de ser, pensar e agir através dessas, vamos dizer, é basicamente uma reprogramação mental. É mais ou menos assim, né? Se eu sou um médico, eu quero passar coisa da engenharia para você, não vou conseguir. Exatamente, eu não tenho essa capacidade de entendimento, não vai dar certo.
E como é que você, ao aplicar esse método, né, psicoterapia sistêmica, eu estou até lendo o nome aqui porque sempre veio outro nome na minha cabeça, nos sistemas, né, que não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver também, né? A parte sistêmica, né? ela não deixa de estar dentro de um sistema, né? Porque tudo funciona dentro de um sistema, né? Bom, boa tarde para vocês, né? Então, Cília falando. Boa tarde, hein? Boa tarde, muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua presença, né, Vanessa? Eu que agradeço a sua participação. Espero que esteja saindo minha voz aí. Tá saindo, Kátia? Tá. Então, assim, eu conheci a Vanessa, do qual ela fez vários trabalhos para mim, né, comigo, né? Mas, assim, só dando continuidade do que ela acabou de falar. Porque se a gente não estiver aberto para as mudanças, como ela comentou do CD ali sertanejo, alguma coisa assim, nada funciona. Não só no trabalho dela, mas Exatamente. em tudo, né? Você tem que estar aberto. Porque as informações vão aparecendo e a gente acaba ficando meio perdida, né? Porque são várias informações que já está dentro da gente, do qual a gente não tem conhecimento e acaba se perdendo, né? Aquele trabalho que a gente poderia estar no melhor, né? Isso Exatamente. É onde que é esse sistema que você fala, né? Porque a gente vai mexendo com tudo ali, né? Que até o pessoal brinca, né? Ah, você tá preso na Matrix, né? O que é estar Isso. preso na Matrix? É você realmente estar preso no mundo de crenças, de achar que o mundo, por exemplo, aqui é só dentro desse cubículo que a gente está aqui. Se você expandir sua visão, vamos dizer assim, eu vou lá para fora, eu vou enxergar a rua, vou enxergar parte de outras ruas. Eu vou em cima aqui da casa, que é o sobrado. A minha visão lá alcança um pouco mais. Eu vou num helicóptero, um pouco mais. No avião, um pouco mais. Vou no foguete, uma visão maior. Então, é assim que a gente tem que ir se permitindo quando a gente quer acessar novas áreas de conhecimento. E para a pessoa perceber isso daí, né, para fazer um trabalho assim, sistêmico, né, como você diz, ela tem que prestar atenção àquilo que está sendo repetitivo na vida dela, Exatamente, do qual isso está mesmo. sendo incomodado, porque posso repetir vários padrões, mas nada incomoda, não é isso, Vanessa? Exatamente. Tem padrões que às vezes vamos dizer assim, que para você é benéfico. Porque realmente também nós vamos ter que estar dentro de algum padrão de alguma forma. Por exemplo, se nós não tivermos um padrão, por exemplo, de disciplina, eu quero construir músculos. Então eu tenho que ir com uma certa frequência para a academia. Eu gero um padrão de comportamento. Necessariamente um padrão voltado dentro de uma disciplina acaba sendo muito benéfico. Agora, padrões nocivos que você se vê dentro das crenças limitantes, da parte aonde você entra na procrastinação, onde entra num processo onde você só vive naquele vitimismo, negatividade. Aí é onde você tem que se observar e querer sair daquele lugar. Porque quando a pessoa também reclama demais, muitas vezes ela pode estar aqui num lugar de criança interior ferida. O que é a criança interior ferida? É uma parte da nossa existência onde todo mundo aqui foi criança, que pode ser desde da onde você estava ali no útero da mamãe até a sua idade infantil. Os nãos que você recebeu, você não soube lidar com aqueles nãos e você começou a se fechar para o mundo. Isso é só um dos exemplos, que daí tem vários outros. Inclusive dentro do útero da mamãe, você já vai absorvendo todas as crenças desde lá, mesmo sendo ali, no início dos primeiros dias de gestação, você já está absorvendo crenças da mãe, do pai e de todos os ancestrais, inclusive. Porque vem até pelo meio do próprio DNA. Porque habitualmente as pessoas têm essa mania, né, de gostar de coisas negativas. Você pode ver, se acontece algum problema na rua, todo mundo para ver, né, se alguém morreu, se o que aconteceu. Então, É um o padrão ser humano altamente tem aquele nocivo. padrão de adorar o negativo. E quando ele quer mudar, aí ele tem a dificuldade. Nesse caso, quais seriam, por exemplo, as mudanças positivas que poderia uma pessoa que se submete à psicoterapia sistêmica conseguir? Olha, é que nem a própria Tacília falou, vou aproveitar o gancho dela, a pessoa tem que estar aberta.
Então, os benefícios são, para dizer assim, que nem eu brinco dentro da física quântica, infinitas possibilidades, para quem já ouviu esse nome. Você pode melhorar no aspecto, você se sentir mais jovem, mais disposto, ganhar mais dinheiro, sair daquele fluxo do relacionamento ruim, que a gente chama de dedo podre, melhorar seus aspectos de relacionamento com as pessoas, autoconfiança, autoestima. É benéfico para a própria Para pessoa. tudo, na verdade. Na verdade, você consegue, vamos dizer assim, consegue mudar para a polaridade positiva de tudo aquilo que é negativo. É possível todas as questões, inclusive. Mentais, emocionais, e desde os aspectos da essência humana, que é a parte espiritual, inclusive. Que é onde o quê? As dores que afetam o corpo, ela começa desde lá de trás. Lá da essência, lá do espírito. Então, o corpo ele é o último fator que vai apresentar toda essa dor, toda essa problemática, né? É porque eu sempre digo aqui nas minhas palestras aqui, que a gente acumula o negativo, e é esse negativo que vai ordenar a nossa vida. Porque se você quer modificar sua mente e não sabe como, continua mantendo o negativo no dia a dia, como que você vai fazer uma mágica dessa? É que nem eu brinco, por exemplo, assim, vamos lá, você tem aqui um campo de ervas daninhas, que são representados por esses pensamentos, essas atitudes negativas. Ele continua a proliferar, que é a natureza cíclica nossa do ser humano, ele continua a proliferar. Se você quer uma mudança de padrão, o que você teria que fazer? Vamos colocar como se fosse uma analogia aqui. Teria que fazer o quê? Arrancar todas as ervas daninhas, fazer um tratamento nesse solo e plantar agora, quero plantar maçã, plantar macieira. Ah, não, decidi agora que vai ser uva, então tira a maçã, põe a uva. Dá trabalho? Muito trabalho. Então as pessoas, às vezes, elas estão acostumadas com miojo, né? Que é pronto o negócio, 2, 3 minutos, 1, 2 sessões. Não é assim. Tudo requer tempo, e mesmo para as pessoas mais habilidosas, sempre, às vezes, a gente vai ver caindo naquele padrão nocivo. Por quê? Por conta desse pertencimento, desse amor cego à nossa família, a gente traz isso no nosso DNA. Vocês já viram aquele vídeo do Masaru Emoto? O Masaru Emoto, que fala sobre as águas, que fala sobre o poder que tem as nossas palavras. Onde eles falam coisas bonitas, oração, e depois ele pega e congela essa água e cria-se cristais assim lindos, maravilhosos, e o outro cristal falando coisas turbulentas, feias, negativas. Aí começa a criar cristais turvos, e nosso corpo é formado 70% de água. Mágoa, já ouviram falar a palavra mágoa? Estou magoado, mágoa, água. Ou seja, má água, água parada, água podre, água ruim. Então, se você quer realmente mudar o seu padrão de pensamento negativo, realmente você precisa fazer como se fosse esse exercício da academia. Até mesmo você pode usar uma simples técnica, que até o professor Hélio Couto fala, cancelado, cancelado, cancelado. Veio pensamento negativo? Cancelado, cancelado, cancelado. Tem outra técnica principalmente legal. Energia negativa. Isso. Acontecimento é passado, já foi, não tem como mudar. Exatamente. Tem a técnica da pulseirinha também, que é tipo um elastiquinho que o pessoal faz, tipo uma estilingada. Mas é de leve, tá, gente? Não é pra machucar, não. Dá uma pequena estilingadinha, que aí, tipo assim, vem aquela coisa assim, né? Para de pensar nisso, assim, eu dou conta, eu posso, eu consigo. Volto a falar, dá trabalho? Dá muito trabalho. Você acha, não tá funcionando? Tá funcionando, é um pouquinho de cada vez. Voltemos àquele princípio, nada é do dia pra noite. A hora que você vai vendo, a mudança mental, ela vai acontecendo aos poucos. Aí vai chegar, às vezes, pessoas negativas do seu lado, você já fala assim, ixi, não quero ficar aqui perto. É porque nada na vida nós somos matéria. Nós vivemos no mundo material, então nada que existe como matéria aparece num passe de mágica. Exatamente. Sempre tem um tempo. Se você quer um carro, tem um tempo para construir o carro, qualquer coisa. E assim é a nossa vida. Nós construímos a nossa vida no negativo, com todo esse tempo de vida. E a gente quer mudar de repente, no estalo de dedo.
Aí vem aquelas pessoas e falam assim, nossa, mas é tão fácil a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa consegue as coisas fáceis e para mim é tudo tão difíceis. Por que as coisas são tão difíceis? Exatamente pelo padrão que a sua mente carrega. Começa a perceber, deixa a sua mente falar, vir para fora, não você precisa verbalizar, mas começa a ver. Você tá passando na rua, nossa, que ridículo aquela pessoa com aquele cabelo ali, gente. Nossa, aquela tá gorda, nossa, aquela tem isso aqui. Ah, nossa, aquela pessoa, nossa, faz tempo. Enfim, as pessoas, em vez de prestar atenção na sua própria vida, querer se resolver, começa a querer se distrair com os seus problemas e começa a ver coisas assim desnecessárias. Então, como a pessoa que está nesse contexto quer viver algo bom? Porque a nossa ancestralidade realmente viveu tempos muito difíceis, onde chegaram a passar fome, necessidade, tempos de guerras. Então, nós trazemos isso dentro das nossas células, no nosso DNA. Então, muitas vezes você tá, às vezes, com uma sensação de tristeza, desânimo, depressão. Sabia que isso, às vezes, não é seu? Você tá honrando um ancestral seu por conta dessa sua facilidade sensitiva de estar trazendo à tona. Porque enquanto que não foi corrigida alguma coisa lá atrás, um de nós vai apresentar a mesma sintomatologia até que aquela pessoa seja vista. E como que a gente tem que fazer, Vanessa, quando a gente tem essa tristeza que você falou que às vezes é do ancestral ali? A gente tem que conversar com... A gente não sabe, você acabou de falar, eu não sabia sobre isso daí. Ali a gente agradece o quê? Ao universo, porque a gente está agradecendo a eles. Como que é isso daí? Eu posso dizer assim, por exemplo, uma fala sistêmica, que é muito simples. Todas as pessoas que têm essas questões, às vezes tinham aquela situação assim. Por exemplo, quando você via alguma pessoa com algum problema, alguma pessoa doente, você percebe que às vezes as pessoas ficam tristes juntas. Por exemplo, você está com um filho doente, você começa a ficar triste junto com o filho. Então a gente tem que entender que o lado da compaixão é que deixar com o outro que é do outro, não é num estado de frieza, mas é entender que aquele outro precisa passar pelaquela situação e não é sua. Você pode ser um ajudante, ser uma pessoa facilitadora para auxiliar aquela pessoa. Como o próprio Jesus vinha. Já pensou se Jesus tivesse o cara cego com problema, ficasse, ai meu Deus do céu, chorar junto com a pessoa, ele não ia curar ninguém, ele ia ficar doente junto. Por quê? Porque ele estava no estado de fé e elevado da graça. Porque doença, na verdade, não existe. Como assim não existe doença? Nós criamos a doença. Sim. A doença, ela vem existir para que o quê? A gente conserte alguma coisa que está na dor da nossa alma. Sim. Mas no caso desse ancestral, a gente diria assim, meu querido ancestral, eu vejo você e eu sinto muito por tudo que você passou naqueles tempos. Eu me inclino, você pode fazer uma reverência para o seu ancestral, porque você está conversando com a alma dele. É um aspecto de oração e você está conversando com a alma dele. Porque o campo mórfico, ele está tudo aqui, ó. Não tem aquela fala de Jesus que como que diz? Me lembra aí, que eu não vou lembrar da fala. Que existem várias moradas. Sim. Né? Na minha casa existem várias moradas. Então, quando a gente fala de vários mundos, é isso. Primeira dimensão, segunda, terceira, tá tudo aqui, ó, misturado. Tá tudo aqui. A gente acha que tá longe, distante, né? Não, tá tudo junto, misturado. Então, a gente consegue sim se conectar. Quantas vezes você pensa nas pessoas e às vezes daqui a pouco a pessoa liga, manda uma mensagem? Sim. Entendeu? Então, ou seja, o estado de reverência para você trazer esse sentimento de amorosidade, principalmente respeito. Porque os ancestrais são grandes e nós somos pequenos. Por que pequenos? Eles vieram antes e nós viemos depois. Até quando a gente fala para os nossos pais, nós somos pequenos e vocês são grandes. Eu volto para o meu lugar de pequeno. Tá certo? Vanessa, nessa questão que você disse com relação que a gente pensa nas pessoas e de repente a pessoa entra em contato, seja qual forma for, já passei muito por isso. Até mesmo com clientes. Às vezes tem clientes que há muito tempo não entram em contato e não sei por que cargas d'água, e em algum momento me vem o pensamento sobre aquela pessoa.
tal, fulano de tal, faz tempo que não entra em contato, tal, passa. Se não acontece no dia, daqui a alguns dias a pessoa entra em contato. E eu estou falando de situações de um bom tempo. E às vezes não, às vezes é pessoas mais imediatas, tipo assim, o cliente tem uma certa periodicidade de pedir, e aí de repente eu penso, pô, deve estar próximo da pessoa pedir. Aí no mesmo dia ou no dia seguinte a pessoa entra em contato. Porque vocês entraram na mesma frequência. Tudo são frequências. Nós estamos num campo de atração sempre muito grande em relação a tudo isso. A dinheiro, pessoas, negócios, tudo. E nós fomos criados para sermos seres prósperos. Nós somos filhos de Deus. Não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, milionário, mas no minimamente prósperos, abundantes, é a nossa natureza. Se está diferente disso, tem alguma coisa errada que a gente está honrando esses sofrimentos lá atrás de alguém. Mas na hora que a gente começa a unir com a fonte, com Deus, e fazer a nossa parte, só colocar em prática, as coisas naturalmente elas vão funcionar. E isso tudo é o quê? Ressonância. É como se fosse assim, igual uma chave. A chave certa vai entrar naquela fechadura. Se você pegar uma chave diferente, não entra. Se você estiver com uma pessoa que fale de um assunto totalmente diferente do seu, não entra em afinidade. Você perde o interesse. Isso é em todas as relações humanas. E uma coisa interessante que agora me veio bem assim na mente em falar, por exemplo, até de relacionamentos afetivos, para todos isso serve. As pessoas, às vezes, entram num estado de sofrimento que quer mudar o outro. Você tem que aprender a aceitar o outro do jeito que ele é. Aceitar não significa ser conivente. É diferente uma coisa da outra. Por isso que é o quê? Ordem. Saber colocar as coisas na devida ordem. E entender que se de repente aquela pessoa não tem afinidade com você, por que você está perdendo o seu tempo e perdendo o tempo dela e querer insistir em uma relação que seja afetiva, de trabalho, seja do que for? Por que você está insistindo naquilo? Carência. Então você tem que tratar a sua criança interior. Tem que ir lá, investigar aqui, porque aqui a gente às vezes faz assim, umas pequenas sinapses, mas é mais profundo. Às vezes vai precisar de 1, 2, 10 sessões. Nossa, Vanessa, tudo isso você foi feita de um dia para o outro? Não. Então, nós precisamos, às vezes, ter essa paciência conosco, de realmente querer essa mudança. E as coisas, elas, de fato, acontecem. Eu quero aproveitar e dar alguns esclarecimentos aqui. Agora, 14 horas e 58 minutos. Por exemplo, vocês participam através do WhatsApp 0 operadora 11 9... Não tem mais operadora, mas eu apto falar aqui. 011 99772 4117. 99772 4117. O Edivane, ou a Edivane, agora não estou identificando. É mulher? Edivane. Então, é Edivane, então. Isso. Ela tentou entrar com áudio aqui no WhatsApp, só tem um problema. Eu expliquei aqui, eu preciso que coloque o texto ou então grave um áudio. Entrar no áudio pelo WhatsApp fica um pouquinho complicado no momento, tá? Se você quiser gravar um áudio ou digitar, você pode. Também tem aqui, deixa eu ver o nome aqui, Paula. A Paula colocou assim: boa tarde, gostaria de agradecer por essa excelente pauta e aproveitar para citar que cheguei no tratamento com a terapeuta Vanessa, também sem conhecer os métodos, mas que fez total diferença na minha vida. Hoje consigo resignificar muitos processos difíceis que passei na minha vida e compreender o que é exatamente o meu e o que era apenas crenças que carregava. Vinda da minha família, um grande abraço para todos, Paula de Santo André. E assim, vocês participam através do WhatsApp e a gente vai reportando aqui o que vocês estão dizendo. Deixa eu ver aqui no grupo, é outra Paula agora. Verdade, Vanessa, eu senti uma tristeza no passado e não entendia. Depois que fiz tratamento para isso, descobri que se ligava à minha ancestralidade. A Celeste Rocha, tá até um livro, Dores da Alma. Deve estar de encontro com alguma coisa que você estava falando. Sim, com toda certeza. A Paula completando, fico triste com tantas pessoas passando por isso, mas infelizmente não tem cura, pois não acredita. A Sônia, eu não sei se vocês já leram isso, Roberval. Já leu? Da Sônia, as coisas ficam difíceis quando as pessoas sabem. Já leu, né? Já. Tá, então tá bom.
Pode seguir. Vamos lá. É o seguinte, Vanessa. As pessoas, quando começam a ouvir algum tema novo, elas se apegam àquilo. Por exemplo, DNA. Muita gente confunde a palavra DNA achando que tudo na vida é DNA. E não é bem assim. DNA está relacionado à parte física da pessoa. Porque você não pode mudar os ossos, não pode mudar o estômago, né? Tá ali, tá daquele jeito, não tem como mudar. Agora, o comportamento, a personalidade, tudo, não é DNA. É a vivência que você tem com as pessoas, né? Os pais, parentes, é isso mesmo? Ou eu estou errado aqui Na verdade, de acordo com a física quântica, é claro, algumas coisas que são desse mundo nós não conseguimos mudar, mas nós conseguimos, por exemplo, sim trazer processos de cura, porque, como eu havia dito antes, para quem se aprofundar em alguns outros assuntos, como a gente pode ver, tem pessoas que passaram por câncer, por vários outros problemas e conseguiram curar sem nenhum medicamento. Por quê? É a fé, é o desejo de querer mudar isso, e ela começou o quê? Mudar essa reprogramação mental. E essa reprogramação mental, lembra da água que a gente deu exemplo aqui? Então, a cada 3 meses, existem alguns estudos científicos que o pessoal fala que a cada 3 meses o corpo ele passa por uma renovação celular. E essa renovação celular, se você vai estudando, vai buscando, vai se permitindo ampliar a sua capacidade de entendimento sobre algumas questões e vivenciar isso na prática, o que acontece? Você pode sim até se transformar em uma outra pessoa e montar o seu corpo em seu benefício. Trazer assim células saudáveis, inclusive. Você consegue mudar. E a sua mente realmente, você tem que fazer igual aos exercícios físicos. Tem que ir buscando através de livros, de tratamentos terapêuticos, palestras, então, e buscando para poder mudar o seu mindset. Seria uma regeneração, mas com uma renovação. Basicamente. Eu acho que me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu entendi o que o Roberval quis perguntar. Muitas vezes eu ouço a frase das pessoas dizendo assim: eu sou desse jeito porque está no meu DNA. Sim, exatamente. Né? Não é o físico, o químico, mas sim o comportamento da pessoa se justificando no DNA, quando na verdade então, não é o DNA, né? É um conformismo. O DNA não tem nada a ver com isso, né? Ele determina alguns fatores, mas você pode modificar. É isso que a gente tem que entender. Não precisa viver na síndrome de Gabriela. Eu sou assim, vou viver assim, eu nasci assim, não vai sair daquele disco. Então, quantas vezes a gente vê aquelas pessoas que nasceram sem braço, nasceram assim com certas dificuldades assim, né, motoras, e de repente essas pessoas surpreendem, superam mais que um ser humano comum. Você fala, uau, essa pessoa conseguiu. Por que isso? Para mostrar que o quê? A limitação está na nossa mente. Às vezes é você mesmo que está assim, preso, que nem até assim, não é meu assunto, mas como exemplificação, signo, que nem tem o Stefano Gradi, por exemplo, ele fala que nós não somos eu sou só de touro. Não, eu nasci na regência de touro, mas eu não sou só touro, eu sou os 12. E se a gente parar para um processo reencarnatório, quantas vezes eu reencarnei que cada vez eu fui uma? Então, eu trago também essa informação das vidas passadas em todo esse conjunto de habilidades. Por exemplo, a vida inteira minha mãe cozinhou o básico e de repente, a hora que eu casei, eu estava ali cozinhando, parecia que eu cozinhava para um restaurante. Da onde vêm essas habilidades? Nada a gente consegue aprender do dia para a noite. Então, a gente traz isso de algumas memórias. E algumas memórias que nem eu estava falando. Algumas a gente mantém o padrão daquilo que a gente acha bom. Aquilo não é legal. Então, a gente busca uma ajuda terapêutica para mudar. Mas a pessoa entrar no estado de conformismo, eu sou assim, vou viver assim, então a gente entra naquela situação. É uma escolha dessa pessoa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, tem a ver sim, ela traz isso, mas ela pode modificar essa situação. Exatamente. Não está condenada a ficar dessa forma por resto da vida. Com toda a certeza que não. Livre-arbítrio, né? Exatamente. Você já falou a palavra-chave, o livre-arbítrio, que é onde a gente tem essas escolhas de mudar. Você não vê que tem pessoas que nascem com condições precárias financeiras e vai lá e vira milionário.
Tem pessoas que nasceram com uma certa... que tem até aquele livro Pense e Enriqueça, que o pai conversava com o filho todas as noites, fazia uma espécie de uma hipnose. Inclusive, se vocês quiserem, pode gravar com a própria voz um áudio de coisas boas que você quer reprogramar na sua mente e deixar esse áudio no looping rodando ali, que ó, já tá ganhando de presente uma sessão aqui. Vai reprogramando a sua mente naquilo, né? Quando você está dormindo, você grava mais fácil ainda. Exatamente, porque a nossa mente, ela tem o poder de reprogramar 100 vezes mais rápido quando a gente está no estado de relaxamento profundo. Por isso que a hipnose, ela é tão benéfica, de uma forma terapêutica bem condicionada. Ô, Vanessa, passa para os ouvintes, se você quiser, lógico, né? Algumas coisas assim, positivas ali, que eu falar, eu te vejo, eu me vejo, para autoestima ali, né? Que eu acho muito legal, é uma coisa que às vezes a gente passa batido conosco, né? Da gente se olhar no espelho e abraçar aquela criança interna ali, que você passou para não só para mim, como para várias pessoas, do qual deu muito resultado, dá muito resultado, sim, né? Sim, sim. Eu também gravo algumas coisas lá no Insta também, depois eu passo no final para as pessoas seguirem algumas atividades lá também. Então vamos dizer assim, se você quiser agora, você pode fechar o olho, se abraçar, a sua criança interior, inspirar uma vez, solta o ar. Esse processo de inspirar e soltar o ar é para você entrar no estado de presença. Então dizer assim: querida criança interior, eu vejo você. Imagine a sua criança, se ela é bebê, se ela é pequena, não importa o tamanho, o jeito que vier tá certo. E diga assim: agora eu sou adulta, eu acolho você. Sou eu agora que vou dar tudo o que você mais precisa. Eu sei que você criou expectativa sobre sua mãe, sobre seu papai, mas eles fizeram o que melhor podiam e sabiam para a sua época. Esses conhecimentos eram o que eles tinham para te ofertar. Todas as pessoas são diferentes, pensam diferente. E você agora pode fazer algo de muito bom através dessa vida que você recebeu, abençoada através da sua mãe e do seu pai. Sinta-se grato à mamãe e ao papai por eles terem te trazido na vida. Deixo, mamãe, com você as minhas expectativas. Deixo também a você, meu pai, as minhas expectativas. Entrego a vocês, mãe e pai, todos os seus pesos que não me pertencem. Eles são seus. Vocês são grandes, vocês dão conta. Eu volto agora para o meu lugar de pequena, da onde eu agora que dou conta. E por gratidão e honra a vocês, vou fazer algo de muito bom com a minha vida. Vou trabalhar a minha autoestima, o meu amor próprio. E vou ser feliz em todas as minhas relações. Muito obrigada por me permitirem a estar aqui hoje. Foi graças a vocês que eu estou aqui. Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, papai. Creio que todo mundo aí está na tranquilidade agora. Deu uma relaxada agora. Movimenta bastante. Vanessa, você falou de um sorteio? Sim, então, sim. Vamos lá, vamos explicar o que é esse sorteio. Eu vou deixar à disposição aqui da rádio 5 atendimentos de mentoria sistêmica, ou seja, um para cada pessoa, obviamente, né? 5 atendimentos aí para estar sendo sorteados da melhor forma que achar possível, ou 5 primeiros ouvintes que entrarem em contato. Como que vocês acham que fica mais fácil aqui, viável, para a gente poder administrar? Vamos ver se a gente anota os nomes, né, das pessoas e a gente sorteia. Pode ser, que vocês acharem. Como que vai funcionar? A pessoa precisa ir a algum lugar? Aí eu vou fazer por atendimento online mesmo. Online. Né? Tá? Aí eu vou prestar esse atendimento para as pessoas poderem ter um pouquinho mais de contato com esse método sistêmico e depois podem escolher aí se quiserem dar continuidade também no processo. Então, independente de você que está nos ouvindo do local onde você mora,
Você vai participar desse sorteio, porque vai ser online, então, para online não existe distância, né? Exatamente. Não Hoje tem facilitou a nenhuma. vida. Exatamente. Bom, Vanessa, o que mais você gostaria de passar sobre esse assunto, né? A psicoterapia sistêmica? O que você acha assim, importante nesse momento que você ainda não falou, para você passar para as pessoas também? É que entender que nós não precisamos carregar as dores de ninguém, inclusive entender que às vezes a gente passa por algumas dificuldades e parece que não vai passar, parece que é uma eternidade, e você saiba que para tudo tem uma forma de você solucionar. E que muitas vezes realmente, às vezes até por não saber, você tá carregando dores que não são suas. Então você tem aonde, graças a todos esses estudos que hoje nos é permitido, que antigamente isso era para poucos, então isso hoje estendeu praticamente para a humanidade. E por mais que de repente as pessoas falem, nossa, hoje eu não tenho condição de pagar uma terapia, pode ser que ainda não seja para todos, mas hoje existem canais no YouTube, os próprios Instagram, redes sociais, às vezes, por mais que ela multiplique, né, pequenas sementes, mas essa semente, se você dá continuidade, aprofunda, vai pegando um livro que esteja relacionado ao assunto, ele vai te ajudando a mudar esse padrão mental. As pessoas têm que buscar sempre coisas positivas em sua vida. Nas conversas, nos programas que elas assistem na televisão, que elas ouvem, porque é como o Donizete falou da telepatia, né? Isso é praticamente o que ele falou, é uma telepatia. Sim, porque exatamente. as pessoas entram na mesma sintonia. Exatamente, isso mesmo. Tudo no universo é energia. Existem várias faixas de ondas, que acho que ninguém sabe quantas existem, que a cada dia se descobre mais. Então, cada pessoa tem que começar a querer melhorar primeiramente a si própria. No lugar de ficar querendo mudar o outro, se ele mesmo não consegue se encontrar. Sim. Então, vamos nos encontrar. Você dando o exemplo é a melhor propaganda. Sim, o outro ele só vai querer mudar quando nós mudamos. Tem até alguns videozinhos que eu já vi na própria internet que, assim, mostra, né, o pai fazendo alguns movimentos e o filho como se fosse uma sombra. Não é aquele dizer, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É o contrário, as pessoas, elas por ressonância, acabam fazendo todo o quê? Todo aquele padrão comportamental. Sabia que por mais que você faça alguma coisa escondido, nossa, ninguém tá vendo aqui. Energia não se engana. A hora que você vai ver o outro ali da sua família, tal, ou que você tem afinidades, tá ali se comportando da mesma maneira. Aqueles grupos que você vê que não tem mais a ver com você, não sinta-se que você tem que ser um bonzinho, tem que ficar ali para mostrar isso para fulano, para ciclano. Gente, começa a se portar de uma forma onde você tem que valorizar o seu tempo. E realmente, é ressonância pura. Se você falar de desgraça, vai ficar preso em desgraça. É isso que você quer para sua vida? Se quer, não tá errado. Se você falar, a vida é uma porcaria. Eu vou virar para você e falar assim, é verdade? Porque é a sua crença, você criou isso. A vida é maravilhosa. Aí eu vou falar para você, é verdade? Então, qual é a verdade? Existe verdade única e exclusiva? Não. A verdade é que cada um cultua. Então, não adianta, gente, pare de querer mudar a opinião dos outros. Você perde seu tempo, você perde energia. A pessoa, ela está ali, naquela mentalidadezinha dela, você só vai arrumar discussão, problema, conflito, à toa. Não vai mudar nada. Muda você. Eu assisti uma série coreana que é interessante. Eles eram milionários e o pai do rapaz, que era o personagem principal, ele era médico e tinha um hospital. Aí o rapaz começou a fazer medicina, não gostava de medicina, mas o pai dele exigiu, ele foi lá, fez medicina, foi até o final. Quando ele recebeu o diploma, ele chegou com o pai dele e falou, esse está o seu sonho, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, isso é determinação, né?
Porque o pai dele gostava de medicina, era um médico, gostava da profissão, mas o filho tinha uma outra ideia, um outro objetivo, uma outra mentalidade. Então ele conseguiu o diploma, entregou para o pai dele fazia o que quisesse com o diploma. Porque o pai dele queria um diploma de medicina do filho. Estava lá. Isso é a real situação do pertencimento, que às vezes as pessoas elas ficam aprisionadas nisso. Isso quando a pessoa às vezes não vai para a profissão e faz uma coisa mal feita, meia boca, acaba até colocando em risco vidas, porque a pessoa não quer fazer aquilo. Ou às vezes a pessoa faz até outra coisa, mas ela sente que ela não vai pertencer àquele grupo, ela se sabota, o que faz? Faz a profissão dela dar errado, pelo nível mental de pertencimento. Igual a história de Maria vai com as outras, que a pessoa pega e acaba interagindo com aquele comportamento para poder pertencer àquele grupo. O pertencimento é algo muito forte no ser humano. Nesses minutos finais, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Se você quiser passar algum contato, telefone, site, o que você quiser. Fique à vontade. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho aqui para esse nível de consciência para todos vocês e que não fiquem satisfeitos para as coisas da vida, sempre busquem, como diz aquele ditado, quem procura, acha, tá certo? E quem quiser então me seguir no Instagram é divinoser, a essência da vida. Depois ela vai colocar no WhatsApp da rádio? Ela coloca sim. Também. E o telefone para contato, caso alguém queira estar marcando alguma sessão, é o 11 98212 4772. Muito bom. Mais uma vez, Vanessa, muito obrigado pela presença. E aprendemos bastante aqui sobre a psicoterapia, né? Sistêmica, acertei agora. Então, muito obrigado e é todo o seu microfone. Eu que agradeço mais uma vez, então. Uma excelente tarde aí para todos vocês. Muita luz para todos vocês aí, ouvintes. Pessoal, muito obrigado pela audição, pela Web Rádio ABC. E um ótimo fim de semana para todos vocês. E parabéns aos ganhadores dessa terapia online. Muito obrigado, ótimo fim de semana e até a próxima. Deixa eu ver aqui, só colocando aqui o pessoal aqui. Pronto, já está no grupo o pessoal que vai, já está os nomes lá, depois a